O mundo todo fala sobre vacinas. Mas você sabe como ela funciona e é produzida? Nesse EPEP Explica, vamos falar sobre vacinas, sua produção e o impacto que elas têm na sociedade. As vacinas são há muito tempo utilizadas ao redor do mundo para erradicar doenças, como poliomielite, varíola e difteria. As vacinas agem blindando o nosso organismo contra vírus e bactérias capazes de causar estragos graves. Logo, a vacinação em massa impede essas doenças de afetarem a sociedade, e assim acabam sendo extintas, como a varíola, por exemplo. No Brasil, a primeira vacinação aconteceu em 1804, contra a varíola. Porém, na época, muitos pararam ou não foram vacinados por conta de controvérsias que foram espalhadas na época, sendo necessário um decreto do governo para tornar a vacinação obrigatória na população. Essa situação escalou para a famosa revolta da vacina, que, entre outros fatores, queria pôr fim à vacinação mandatória. Porém, depois deste acontecimento, quando a varíola voltou a devastar o Rio de Janeiro, muitos mudaram de ideia e correram para ser vacinados. A maior herança que a revolta da vacina nos deu foi a conclusão que é melhor prevenir do que remediar. Afinal, uma doença contagiosa pode ser muito perigosa, como é agora o caso com a Covid-19. O ideal é evitar com que as doenças se espalhem e as vacinas cumprem esse papel de preventor. Além disso, devemos notar que a vacina não é apenas um meio de proteção individual, mas coletivo, pois, como falado, com a ajuda delas é possível acabar de vez com certas doenças. Mas como as vacinas funcionam? Simplificando, quando o seu corpo é atacado por um vírus, o sistema imunológico produz certas defesas para combater o invasor, conhecidos como anticorpos, que trabalham na defesa do organismo. Porém, com cada doença, o seu corpo precisa equipar os anticorpos, com as características ou armas corretas para eliminar o vírus. Assim, a resposta imunológica não é imediata, mas demora um tempo dependendo do invasor. Mas ao produzir estes defensores pela primeira vez, o seu corpo salva o esquema que foi utilizado nesse caso. E ao ser contaminado pela segunda vez, pelo mesmo invasor, o corpo produz anticorpos rapidamente, impedindo que você apresente sintomas. Assim, a vacina estimula o organismo a produzir anticorpos específicos, de modo a já disponibilizar as ferramentas necessárias para o seu corpo se preparar em caso de uma eventual invasão do vírus. No entanto, produzir uma vacina não é simples, já que as formulações podem ser bem diferentes umas das outras. Algumas são feitas a partir do vírus morto ou enfraquecido, outra é feita apenas com parte do vírus. Existem também doenças causadas por toxinas produzidas pelo vírus, e nestes casos, a vacina precisa reagir contra a toxina, além do vírus, para evitar a doença grave. E ainda em outras doenças, a vacina serve para impedir que o vírus se multiplique. Logo, o método de produção vai depender das peculiaridades de cada agente causador da doença. Assim, a produção da vacina começa bem antes da pesquisa e testagem sobre sua formulação. Começa na identificação do agente causador da doença. Saber se ele é um vírus ou bactéria, identificar seu DNA e suas sequelas, e a partir disso, as equipes médicas trabalham para desenvolver a melhor formulação possível. Em geral, as equipes seguem várias fases de produção, sendo elas em ordem. Em primeiro lugar, a pré-clínica, na qual são feitos inúmeros testes em laboratórios em ambientes controlados, e ao produzir um composto inicial, a realização de testes em animais, como ratos e macacos. Além de sua eficácia, uma das principais preocupações é saber se o composto é seguro. Caso contrário, o composto é recusado e o processo reiniciado. No caso do coronavírus, a rapidez da pré-clínica se deu pois os cientistas já estavam analisando o SARS-CoV, responsável por um grande número de contaminações em 2002 e uma versão diferente do vírus, do qual eles puderam aproveitar a pesquisa. A próxima fase é a fase 1, na qual um pequeno grupo de pessoas são escolhidas para tomarem a primeira amostra da vacina, para verificar sua eficácia e segurança. Posteriormente, os pesquisadores analisam possíveis efeitos colaterais e testam a dosagem nesta fase. Depois disso, chega a fase 2, na qual um número maior de pessoas são testadas, e o poder de imunização da vacina é testado. Por último, na fase 3, milhares de pessoas recebem a vacina e passam a fazer parte do estudo. Nessa fase, utiliza-se um placebo, uma substância que não gera impacto no corpo humano
em metade dos voluntários do teste, para constituir o chamado grupo de controle. Mas no momento da aplicação, nem mesmo os pesquisadores sabem quem recebe o placebo ou não, justamente para garantir que não haverá diferença mínima na forma de tratamento dos voluntários. Desse modo, no final do teste, é possível descobrir se a vacina tem impacto no combate ao vírus ou não. Ao serem obtidos resultados positivos, a vacina passa a ser produzida para distribuição. Depois de produzidas, as vacinas precisam ser armazenadas em condições especiais. Isso porque elas precisam ser mantidas em uma temperatura específica para continuarem funcionando. Portanto, é necessário analisar a logística de cada país para distribuir a vacina a todos. Em especial, é necessária uma preocupação extra com aqueles que moram fora de grandes centros ou que moram em regiões precárias. Agora que você conhece um pouco mais da vacina, é importante saber sobre o processo que permite a distribuição dos imunizantes. Para que uma vacina possa ser produzida no Brasil, é necessário que ela seja aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, após a agência analisar os procedimentos da produção da vacina e tirar conclusões científicas sobre sua eficácia. Há ainda a Lei Covid, criada na pandemia e que prevê que, caso uma vacina seja aprovada pela Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, Japão, União Europeia ou China, a Anvisa tem um prazo de 72 horas para conceder autorização para a distribuição do imunizante no Brasil. Caso a Anvisa não se manifeste no prazo, a autorização deve ser concedida automaticamente, segundo a lei. Bom, esse é um leve resumo da produção da vacina e todos os seus desafios. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouco mais desse sistema tão fundamental para a interpretação do dia a dia político, tanto falado nas notícias. Toda semana postaremos vídeos explicando diferentes aspectos do mundo político, então segue a gente aqui nas nossas redes sociais, onde postamos ainda mais conteúdos. Muito obrigada por assistir a EPEP Explica. Até semana que vem!